Oi, gente! Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que eu amo e tenho estudado muito, que é sobre saúde intestinal. Então, já comenta aqui embaixo, faz pergunta, eu vou adorar responder, porque eu sei que muita gente sente estufamento, constipação, diarreia. Então, tire suas dúvidas aqui embaixo e vamos falar sobre isso. Você sabia que a saúde começa no intestino? Sabe por quê? O intestino é responsável por 70% do sistema imunológico. Na mucosa intestinal são produzidas imunoglobulinas, que são células de defesa do nosso organismo. E como é que forma essa microbiota intestinal? Na verdade, ela começa a ser formada no nascimento, principalmente quando a criança nasce de parto normal, porque é no canal vaginal que ela começa a ter contato com as bactérias da mãe. E é por isso que é tão importante a gestante cuidar da sua colônia de bactérias. Depois do nascimento, o bebê também tem contato com as bactérias através do leite materno. Por isso também a importância da amamentação. Para uma saúde intestinal ótima, é muito importante a integridade das vilosidades. O que são vilosidades? É como se fossem tentáculos na parede intestinal que são responsáveis pela absorção de nutrientes. Quando a gente tem, então, um intestino não tão saudável, esses tentáculos, ou seja, essas vilosidades, elas são achatadas e, com isso, a gente diminui a área de absorção do intestino. Outro aspecto importante é a gente ter a integridade da mucosa de forma que ela fique bem fechadinha. Por quê? Porque dessa forma não passa substâncias maiores para a corrente sanguínea e dessa forma não ativa o sistema imunológico para combater essas substâncias. Algumas substâncias são irritantes da mucosa. Por exemplo, glúten, cafeína, aditivos químicos, agrotóxicos e polióis. Os polióis são substâncias alcoólicas que são utilizadas normalmente em produtos industrializados, principalmente nos produtos diet. Por exemplo, sorbitol, maltitol, malitol, xilitol, todos os tol. Parte dessa saúde intestinal é composta pelas bactérias do intestino. Você sabia que temos muito mais bactérias no intestino do que células no nosso corpo? Ou seja, somos bactéria em pessoa. Então, a gente tem que cuidar dessas bactérias, porque essas bactérias elas podem ser negativas e nos causar doenças, ou então elas podem ser positivas e trazer saúde pra gente. Hoje tem se falado muito sobre microbioma intestinal. Antigamente, esse termo era flora intestinal. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? E o que é o microbioma intestinal? Na verdade, é essa população bacteriana que reside no nosso intestino. Essa população, como eu falei antes, ela é composta de bactérias benéficas e bactérias negativas. E é de extrema importância a gente manter esse equilíbrio para que as bactérias benéficas executem suas funções. Hoje em dia, é muito comum a gente ter mais bactérias negativas do que positivas, por conta da má alimentação e de um estilo de vida não saudável. E por isso, eu vou te ensinar como ter um intestino saudável. Alguns fatores impactam diretamente a nossa saúde intestinal. O primeiro deles é a restrição de sono, ou seja, se você dorme mal, você está prejudicando a sua saúde intestinal. Outro fator é o estresse. Quanto mais estressado, menos saudável o seu intestino está. Outro fator é o uso de medicamento, principalmente antibióticos. Porque a função dos antibióticos é matar as bactérias. Só que ele não distingue o que é bactéria boa e o que é bactéria ruim. Então, ele mata todas elas. Por isso, é tão importante, durante o uso de antibióticos, entrar com uma suplementação de probióticos. Eu vou falar mais sobre eles depois. A partir daí, a gente vai para outro ponto, que é a alimentação. A gente já falou anteriormente sobre o fator má alimentação e como ele contribui para a desbiose. Mas o que é desbiose? Desbiose é o termo usado para classificar o desequilíbrio de bactérias intestinais. O alto consumo de industrializados favorece o crescimento de bactérias negativas, favorecendo a desbiose. Então, uma alimentação adequada para a saúde intestinal, ela é composta de fibras, vegetais, verduras, ou seja, comida de verdade. E como restaurar então a sua microbiota intestinal? Primeiro, removendo todos os irritantes, como o glúten, cafeína, aditivos químicos, o excesso de álcool, os polióis. Depois é reinocular, ou seja, colocar bactérias benéficas no intestino. E como a gente coloca?
Uma forma de repor essas bactérias é através da suplementação de probióticos. Os probióticos, então, são as bactérias vivas e você pode comprar em farmácia ou então ingerir através de Yakult, através de kefir, através de kombucha e alimentos naturais. Depois que você repõe as bactérias benéficas, é importante você garantir que ela sobreviva no intestino. E como é que a gente garante isso? Alimentando-as da maneira correta. O alimento favorito das bactérias são os prebióticos, que são encontrados principalmente na banana verde. Outro nutriente super importante na saúde intestinal é a glutamina. A glutamina é a fonte principal de energia das células intestinais. Então, vamos cuidar do seu intestino? Gente, esse assunto está começando a ser explorado. É um universo enorme e lindo, cheio de novidades. Inclusive, hoje tem se falado até em transplante de fezes, que seria exatamente isso, você colocar fezes com bactérias saudáveis em intestino que não tem uma população saudável. E vários estudos estão sendo feitos em relação à cura de doenças e obesidade também. Não é interessante? Então, se você gostou, curta, compartilha e me conta aqui embaixo o que você está fazendo para cuidar da sua microbiota intestinal. Um beijo e até o próximo vídeo!